a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor.
Aleluia! Graça e paz, amados. Como vocês estão? Nós estamos aqui, queridos, mais uma noite, né? Tendo a oportunidade de termos as telas, de termos a comunicação, os veículos de comunicação, como o Facebook, o Instagram e o WhatsApp, para transmitir verdades da palavra de Deus nesse tempo. Então eu gostaria de te pedir, convida pessoas, manda o link. Ainda dá tempo, queridos, de você e os seus serem abençoados com uma palavra poderosa, uma palavra vinda da parte de Deus, muda a sua vida. E é isso que eu declaro hoje à noite. Então eu gostaria, aonde você estiver, na sua casa, no seu quarto, na sua sala, não importa, mas que você possa ter uma reverência à palavra que vai ser ministrada agora à noite. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos para que nós possamos orar um pouco. Oh, Pai, nós te rendemos graças, Senhor, por essa noite abençoada. Obrigada, Senhor, porque todas as vezes que nós nos expomos à Tua palavra, você diz que uma porção de fé nos era acrescentada. Muito obrigada, porque a Tua palavra ela é apta para nos exortar, para nos instruir nas verdades pela qual você quer que nós andemos. Então nós declaramos na autoridade do nome de Jesus, aonde quer que você esteja, não importa se você está do outro lado dessa tela, através de um notebook, através de um celular, mas que a Tua palavra, Senhor, possa chegar a essas pessoas, possam alcançar as vidas delas, em nome de Jesus. Aleluia! Eu não sei como você está, meu irmão. Eu não sei com quais expectativas você está para hoje à noite. Mas eu estou com grandes expectativas em Deus, de que a palavra que nós vamos ministrar, ela vai ser poderosa e vai trazer convicções de quem você é em Deus, de quais são as verdades que você tem que vivenciar, quais as verdades que você tem que colocar diariamente na sua vida. Então eu declaro que você seja um solo fértil, que você esteja com o seu coração preparado para receber a boa semente que é a palavra de Deus. Aleluia! Então, queridos, se nós fôssemos dar a um tema a essa mensagem hoje à noite, nosso tema seria: se mantendo firme nas verdades da palavra. Sabe, meu querido, meu irmão, meu amado, você que está aí do outro lado, Jesus pagou um alto preço para que nós possamos viver dias de paz e alegria, para que nós possamos ter convicção de quem nós somos em Deus. Então nós temos que ter todos os dias, diariamente, a decisão de permanecermos convictos sobre as verdades da qual o próprio Senhor instruiu homens de Deus e mulheres de Deus para deixarem registrados através das Escrituras Sagradas. E essa palavra chegou a mim e a você para mudar a nossa vida. Então nós não podemos desmerecer, nós não podemos deixar de reconhecer que existe sim um manual da parte de Deus para nos instruir em todas as áreas da nossa vida. E eu gostaria que você fizesse uma declaração de fé aí onde você está. Que você dissesse assim: Senhor Jesus, a Tua palavra, ela é poderosa para mudar qualquer situação que naturalmente eu acho impossível, mas a Tua palavra, Senhor, é poderosa para mudar e fazer nova todas as coisas. Aleluia! Então, eu gostaria de iniciar lembrando a você, sabe, nós estamos vivendo em tempos estranhos.
nós estamos sendo testemunhas de acontecimentos estranhos. Mas à medida que nós nos aproximamos da vinda do Senhor Jesus, é o que nós vamos ver. Diariamente, nós vamos estar sendo confrontados. Por quê? Porque a Bíblia já diz que esse mundo jaz do maligno. Então eu gostaria de te pedir que você abrisse a sua Bíblia lá em Timóteo, no livro de 1 Timóteo, no Novo Testamento, 1 Timóteo 4, 1. Onde diz assim: o Espírito de Deus diz claramente que, nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Então, isso é um alerta para nós. Então, Paulo já dizia através da carta a Timóteo que o Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns iriam abandonar a sua fé e eles iriam dar atenção a ensinamentos e a espíritos enganadores. Eu gostaria que você fosse também para Efésios. E eu declarei, amados, esses dias, desde quando o pastor Adriano me pediu para trazer uma palavra, e eu tenho orado por você que está aí do outro lado, que essa palavra, ela caia no seu coração como uma verdade para salvar a tua vida ou a vida de algum dos teus familiares que estejam precisando. Aleluia! Efésios capítulo 2, versículo 2. Diz assim: naquele tempo vocês seguirão o mau caminho deste mundo e faziam a vontade daquele que governava os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então nós estamos vendo aqui, tanto através do livro de Timóteo como no livro de Efésios, que chegaria sim, queridos, um tempo onde essas situações, essas circunstâncias que nós estamos vivendo, esses acontecimentos, eles eram contrários às verdades da palavra. Nós precisamos recuar e recusar, mudar de opinião sobre as verdades que há muito tempo foi estabelecida sobre as nossas vidas através da palavra de Deus. Nós entendemos sim que nós estamos vivendo em um mundo que parece estar enlouquecidos, mas nós não somos dos que nos encontramos enlouquecidos, porque uma palavra há muito tempo atrás foi deixada para nos instruir e para nos guiar em caminhos que nós não deveremos abandonar a nossa fé. Aleluia! Não podemos deixar que o barco da nossa vida, ela se desvie da rota original e venha a ficar à deriva, sem uma direção da posição original da qual Deus nos criou. Sabe, nós não somos, amados, nós não somos obras do acaso, não. A Bíblia diz que nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus. Então, eu gostaria que você fosse lá para o princípio, lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26, onde diz assim: aí ele disse, aí quem? Ele é Deus. Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os animais que se rastejam pelo chão. Assim criou Deus os seres humanos. Ele os criou parecido com Deus. Deus criou homem e mulher. Então nós somos a imagem e semelhança de Deus. Nós não podemos deixar
que o barco que segue esse mundo mude a rota da originalidade da qual eu e você fomos criados. Nós fomos criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus, ele é muito detalhista. Existem algumas versões da Bíblia onde é dito assim: e Deus o criou, macho e fêmea os criou. Então eu gostaria que você dissesse assim: na criação original de Deus, ele me criou. Se você for homem, diga homem. E se você for mulher, diga mulher. Eu sou a imagem e a semelhança daquele que me criou. Oh, aleluia! Meus amados, nós somos a imagem e a semelhança do ser mais perfeito, que é o Senhor. Então nós não podemos sair da rota original. A rota original é essa. Nós somos parecidos. O próprio texto diz: nós vamos criar o ser humano parecido conosco. Quem era esse conosco? Era a Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E hoje, na nova aliança, quando nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, nós temos a Trindade habitando dentro de nós. Nós temos poder através da Trindade. Então, que nós não desviemos o barco da nossa vida. Aleluia! Quando saímos da rota, nós negamos a divindade de Deus. O que é sair da rota, Cícera? Eu ainda não entendi aonde você quer chegar, mas você vai entender. Nós estamos no princípio do ensinamento. Hoje à noite é uma noite de ensinamento. Deus, existem duas visões de mundo. Eu gostaria de trazer alguns questionamentos para vocês. Duas visões de mundo. E através desse paralelo, eu gostaria que você se localizasse. Em qual visão eu estou? Ou eu não estou em nenhuma? Ou eu estou meio coisado, como diz Rosilon? Eu gostaria de trazer para vocês. A primeira visão de mundo é aquela onde você acredita na Bíblia como verdades imutáveis e infalível, e que ela é a palavra de Deus e que ela é poderosa para fazer mudanças e transformações na nossa vida e nos guiar ao pleno conhecimento da verdade. Essa é a primeira visão. Mas nós temos visto o mundo pregar uma segunda visão. Uma visão em que você pode, porventura, ou vez ou outra, se achar nesse lugar. Uma visão onde grupos de pessoas, eles entendem e acreditam que a Bíblia é simplesmente mais um livro de filosofia. Mais um livro de filosofia. De uma filosofia de vida com vários autores. Ei, queridos, isso é um engano do diabo. Isso é uma cilada do diabo. A Bíblia não é um livro de filosofia. A Bíblia é sim a palavra de Deus, aquela palavra imutável, poderosa, que nos instrui em todas as verdades. Então não se deixa ser enganado por esses enganos, por essas raposinhas que vez ou outra lança na tua mente algo que te confronta e que porque te confronta está na Bíblia, você não aceita. Não, nós precisamos aceitar
a palavra de Deus, a que nos ama, a que nos acalenta, a que nos restaura, mas a que nos exorta também. Porque Deus, Ele nos ama. Ele nos ama a um ponto tão poderoso que Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós. Mas a sua palavra também ficou registrada para que eu e você decidamos buscar, através dos seus ensinamentos, as instruções verdadeiras para a nossa vida. Aleluia! Então não veja, meu amado, a Bíblia como um livro de filosofia, porque ela não é um livro de filosofia, ela é um livro atemporal, ela é passado, presente e futuro. Agora, se você tiver com algumas dúvidas de como será a sua vida e você decidir se debruçar diariamente em cima desse livro, você vai ter instruções para todas as áreas da sua vida. E aí, nós temos dois grupos. Nós temos um grupo da tolerância, da empatia, né? A palavra da moda agora, o modismo é empatia. Aleluia! Sejamos empáticos sim, queridos, mas sejamos tenhamos empatia de acordo com as verdades da palavra e não ter uma empatia para agradar ao mundo e onde o mundo está distorcendo as verdades da palavra. Tenhamos empatia pelas verdades da palavra, que muitas vezes nós não estamos vendo nos meios de comunicação e nos politicamente corretos. Todos precisam ser confrontados na sua vida, ou as suas condutas de pecado, elas se tornarão práticas, e essas práticas, quando não são confrontadas, se tornarão verdades. E uma mentira dita várias vezes, ela se torna uma verdade. Eu nunca esqueci, alguns anos atrás eu estava em uma situação com um casal e o cara falou assim: Cícera, a esposa estava afastada. Ele disse: Cícera, a minha vida é uma mentira. Eu minto tanto que eu acredito nas minhas mentiras. Então, uma mentira falada várias vezes, ela se torna uma verdade para aqueles que tanto a escutam. Então, existe esse grupo daqueles que estão propagando as mentiras de que tudo pode, não tem nada, não tem nadinha, é normal, Não é normal nós sermos contra as verdades da palavra e a favor da normalidade praticada por o mundo. Não é normal. Enquanto crentes, enquanto conhecedores da verdade da palavra, nós não podemos fazer parte desse grupo. Aleluia! E existe um segundo grupo, na qual, quando eu e você nos levantamos para falar de Deus e quem Deus é, nós somos taxados. Mas, amados, chegou um tempo, nós estamos sim. Esses dias eu ouvi uma pessoa dizer assim: há mais de 2020 anos se escuta dizer que Jesus vai voltar e ele ainda não voltou. Mas eu sei que ele vai voltar. Vai. E em nossa geração precisa ser a geração do avivamento. Agora, nós não vamos ser a geração do avivamento, nos acovardando a falar e a confrontar o pecado que bate à nossa porta todos os dias. Eu e você já temos conhecimento demais da parte de Deus para nos acovardarmos. Sabe? E aí, quando nós confrontamos o pecado, nós estamos nesse grupo. Olha os adjetivos que nos são direcionados quando nós nos posicionamos pela palavra de Deus.
antissociais, opositores, intolerantes, retrógrados, rebeldes, inflexíveis, obstinados, intransigentes e insubmissos. Sabia que esses são os adjetivos que nos são atribuídos? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Eu quero sim estar nesse grupo com esses adjetivos, porque chegou o tempo onde a igreja de Cristo, que é eu e você, não podemos nos calar diante do pecado e diante do que acontece na sociedade. De que lado você está? Do lado que vai confrontar o pecado através da palavra? Ou do lado que você vai ser confrontado pelo pecado? Meu amado, minha amada, você que está aí do outro lado, quando você estiver em um local, o pecado tem que se incomodar com a sua presença. Não é você se incomodar com o pecado. Não. Eu também não estou aqui te dizendo para ser grosso, para não amar, porque o próprio Jesus disse que ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Eu estou te trazendo uma palavra que te traga a lembrança que a Bíblia diz que aonde a luz chega, as trevas têm que sair. E aí eu vou te dar 2 exemplos. Eu estava em um ambiente com 5 pessoas. E nesse ambiente, tinha uma menina. E ela é lésbica. E quando nós estávamos no ambiente, surgiu um assunto. E sabe o que ela disse? Ela disse: ei, a Cícera está aqui. Eu me recuso a falar da minha vida íntima na frente dela. Sabe o que é isso, queridos? É reconhecer que através da minha e da sua vida existe um espírito que confronta o que estava na vida dela. Esses dias nós estávamos em uma reunião e tinha um rapaz e ele foi confrontado e ele disse: ei, nesse ambiente que eu estou, eu não quero falar isso. Sabe por quê? Porque ele estava sendo confrontado pelo Espírito que liberta, que cura, que salva e que tira eles dessa prisão. Então nós temos que estar, e o espírito enganador que paira sobre esse mundo, ele tem que se sentir incomodado com a nossa presença. E eu disse a ela: amada, eu amo a tua vida. Eu oro ao Senhor para que luz e entendimento cheguem em você e que você seja liberta dessa prática. Mas eu quero te dizer que eu amo a sua vida, mas eu abomino as suas práticas. E nós temos uma boa relação de respeito, porque ela reconhece e ela entende que em mim existe um Espírito de Deus, a palavra de Deus, e é isso que tem que acontecer com você. Nós somos, o Evangelho, ele confronta o pecado. Aleluia! Mas veja o que Paulo nos instrui através do livro de Gálatas, que eu vou ler daqui a pouco para vocês. Outra verdade que eu gostaria de trazer para você é como estruturar as discussões que estão dentro de nós. O mundo, ele está cada vez mais navegando para um vislumbre contrário aos princípios da palavra. Não se engane. Não se engane. Se você já viu coisas horríveis que são contrárias à palavra, ei, queridos, a Bíblia diz que cada dia mais, quanto mais próximo nós estivermos da vinda de Jesus, coisas piores nos vão ser apresentadas.
E nós, enquanto igreja de Cristo, nós temos que permanecer convictos das verdades da palavra. Mas nós, como igreja de Cristo, nós não podemos perder de vista o mandato que nos foi comissionado. Jesus, ele pagou um alto preço aqui na cruz. Mas esse preço que Deus fez com que Jesus pagasse naquela cruz foi para estabelecer a igreja. Nós somos a igreja de Cristo. E através da morte de Jesus, ressurreição e ascensão ao céu, nós fomos estabelecidos igreja. E a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Mas essa palavra, ela só vai entrar em ação se nós, enquanto igreja, não nos acovardarmos. Nós temos que falar sim, nós temos que confrontar sim, em amor, mas temos. Existe um espírito de timidez dentro da igreja. Existe um espírito de empatia, de pregar aquilo que é tolerável por todo mundo. Mas nós chegamos a um tempo que nós temos que sim trazer as verdades da palavra. Uma alma é muito preciosa para você se contentar de que a decisão dela por um pecado é maior do que a decisão dela por Jesus. Nós precisamos ter o amor e a misericórdia todos os dias derramado no nosso coração, para não aceitar que uma vida de pecado, que uma vida no deleito do pecado seja mais importante para aquela pessoa do que a vida eterna. Então nós precisamos amar essas pessoas, mas trazer a elas a luz e o entendimento. E aí eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Queridos, eu espero que você esteja sendo abençoado. Eu gostaria que você abrisse no Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 10, a partir do versículo 3, onde diz assim: é claro que somos humanos, mas não lutamos por motivos humanos. As armas que usamos na nossa luta não são armas do mundo. São armas poderosas de Deus, capazes de destruir fortalezas e assim destruir ideias falsas. E também todo orgulho humano que não deixa que as pessoas conheçam a Deus. Denominamos todo pensamento humano e fazendo com que elas obedeçam a Cristo. Então, aqui em 2 Coríntios está dizendo que as nossas armas, elas não são naturais. Nós não lutamos contra sangue e contra carne. A Bíblia diz que nós lutamos contra principados e potestades nas regiões celestiais. Nós lutamos contra espíritos enganadores, contra doutrinas de demônios que diariamente são disseminadas através de todos os veículos. Mas sabe, queridos, o que nós temos aqui? Quais são as nossas armas? A nossa primeira arma é o nome de Jesus. Quando Jesus morreu, ele deixou o seu nome. E a Bíblia diz que o nome de Jesus é poderoso e que todos irão um dia, no céu, na terra e nas profundezas, reconhecerem o nome de Jesus. Então é a nossa primeira arma. Através do nome de Jesus, nós temos poder para expulsar demônios, curar pessoas, expulsar espíritos enganadores. A nossa outra arma é o sangue de Jesus,
que nos salvou, que nos redimiu da miséria, do pecado e da doença. A nossa terceira arma, ela é a poderosa, ela é a imutável palavra de Deus. Aleluia! Aqui não muda. Então nós temos armas poderosas. E a nossa quarta arma, querido, ela é a poderosa oração, que quebra as barreiras entre o natural e o espiritual. Porque a Bíblia diz que tudo que nós ligarmos na terra será ligado no céu. Mas para que o nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra de Deus e a poderosa oração tenha eficácia, eu e você precisamos estar na posição de filhos da obediência. Aleluia! Somos chamados a estarmos vigilantes e fazer fielmente nossa parte para frustrar e naufragar o barco do diabo. Essa é a nossa missão aqui na terra. Nós fomos comissionados a frustrar e abarrar as obras do diabo. E aí eu te pergunto, o que tem te confrontado? Qual é a situação que te confronta? É financeira? A miséria já foi levada. É uma situação familiar em teus filhos? É um comportamento pela qual a palavra de Deus abomina? Você tem essas 4 armas poderosas. O nome de Jesus, o sangue de Jesus, a palavra e a oração. Então, eu não sei qual é a situação que te confronta. É essa pandemia? Pois nós temos a palavra. Nós temos o poder da oração. E eu tenho dito ao Senhor, aprendido pela palavra, que Abraão, ele orou por Ló, e Ló foi tirado de uma situação de juízo. E eu tenho orado, e eu tenho intercedido pelos meus, e eu tenho dito que essa pandemia e que esse vírus não vai chegar aonde tem um dos meus, em nome de Jesus. Porque eu tenho buscado diariamente interceder e entrar na situação pelos meus, pela minha cidade. Nós temos, a Bíblia diz que se nós pedirmos, as nações por herança o Senhor nos dá. Por que você não pede a sua cidade? Você tem visto uma pandemia e um vírus assolar a sua cidade e você tem se acovardado? O Senhor não te deu espírito de covardia, mas de coragem e intrepidez. Se posiciona como filho da obediência e reivindica a tua cidade. Aleluia! Ei, queridos, nós não somos melhores do que ninguém. Mas nós temos 90 dias que o nosso pastor criou um calendário de oração de 24 horas por Alegrete do Piauí. E nós temos visto o fruto da nossa oração. Se a nossa oração, ela tem protegido os umbrais dessa cidade, ela tem livrado o Alegrete de ser assolada por uma pandemia e vai continuar livrando. E nós temos orado por essa família que foi acometida por um caso. Como igreja de Cristo, ei família, nós temos orado por vocês. Nós temos dito que vocês sim, a família Luz vai sair bem, porque o poder da fé e da oração vai curar. E cura. Então, queridos, se coloca. Se é uma situação de homossexualismo que te afronta como filho de Deus, se posiciona. Se posiciona pela palavra. Se posiciona pelas verdades que você tem ouvido.
e não aceita que esse espírito enganador roube quem teu filho ou tua filha é, a imagem e semelhança daquele que o criou, macho e fêmea, porque Deus é tão específico que ele diz macho e fêmea. Então, se é um espírito desse que paira, ou que assola, ou que perturba a mente do teu filho, você tem poder pela palavra e autoridade pelo nome de Jesus, e a intercessão para entrar na brecha e para as portas do inferno não prevalecer sobre a sua casa. Aleluia! O mal disseminado, ele tem raízes no engano disseminado. Aleluia! Aleluia! Sabe, queridos, eu não acompanho, eu não sei o chat como está. Eu não estou preocupado com os comentários. Mas quando o pastor me chamou e disse para que eu tratasse, de um assunto que achasse pertinente, eu gosto muito, queridos, de ouvir as doutrinas básicas de Cristo. E as doutrinas básicas do Senhor está entre elas a convicção e a firmeza na palavra. Então nós precisamos ter convicção e firmeza na palavra. Aleluia! Sabe, a palavra é para nos confrontar mesmo. A palavra é para nos trazer à memória de que nós não podemos aceitar, de que nós não podemos amordaçar a nossa boca. O próprio Deus, no livro de Gênesis, na criação, quando as coisas foram acontecer, a Bíblia diz que Deus dizia, haja. Deus falou. Por que você está calado? Por que você está se permitindo ficar com a sua boca amordaçada e ver Satanás tripudiar de situações da sua vida? Não aceite. Você já foi longe demais. Você já conhece muito do Senhor e da sua palavra. Começa a praticar. Começa a colocar ela diariamente em prática. Aleluia. O mundo, ele caminha na contramão da palavra. E aquilo que há algum tempo atrás era tido como brutal, desumano, hoje a sociedade vê com olhos de normalidade. E esses dias, estudando um livro, eu tive a oportunidade, eu sou historiadora, sou formada em história, e eu tive a oportunidade de voltar um pouco na história. Sabe, na história de 1920 a 1945, onde um governo intolerante, escolhido pelo povo, governava uma nação. E eu quero fazer um parêntese aqui, não estava na minha ministração. Nós estamos em um ano de eleições. Nós estamos em um ano onde nós temos o poder nas nossas mãos para delegar uma pessoa a um cargo, para delegar pessoas a cargos. Agora, cabe a mim e a você. Não é o Senhor que vai descer e colocar um voto numa urna. É eu e você, como os cidadãos nessa cidade e aonde você está me ouvindo. Agora, a minha e a tua decisão vai interferir no governo e muitas vezes na propagação e na prática do evangelho na tua cidade. Se atenta a isso. Fica atento, porque o Espírito, ele nos guia em paz e segurança. Então, ora, intercede pela tua cidade, ora por um governo de justiça, repreende os espíritos enganadores sobre uma população para entregar o governo da tua cidade na mão de pessoas que não reconhecem o senhorio de Deus.
de pessoas que impedem a propagação do Evangelho. Aleluia. Então, queridos, voltando um pouco na história, e aí, estudando, no primeiro capítulo desse livro, eu quero te confessar que me deu náuseas, né? Lendo. Porque é muito brutal o que acontecia nos campos de concentrações nazistas. As pessoas lá, elas eram usadas como instrumentos. A vida não tinha valor. Então, todos os tipos de brutalidade, de experimentos humanos, eram feitos com humanos, em nome de uma causa que Hitler defendia. E aí, estudando lá, eu me deparei com pesquisas. Esse livro é bem profundo. E ele tem tudo documentado, todos os documentários. E você sabe a origem da onde surgiu as primeiras cirurgias de mudança de sexo? Algo tão atual, tão comum falado hoje na nossa sociedade. Mas isso foi disseminado, foi uma raiz que foi disseminada há um longo tempo atrás. Então, existem relatos que essas primeiras cirurgias, elas aconteceram nesses campos de extermínio. E elas eram feitas brutalmente, contra a vontade das pessoas. E o relato fala que a maioria dessas pessoas, elas não sobreviviam a essa situação. Mas a mente humana, o homem querendo interferir e ser Deus. O homem achando que através de uma situação natural, ele poderia mudar uma situação mental ou interna. Que uma cirurgia de mudança de sexo poderia mudar os conflitos e as tempestades internas que tinha dentro da mente daquela pessoa. As primeiras operações, primitivas, de mudança de sexo, elas foram realizadas na Alemanha, por fim entre os anos de 1920 e 1930, nos campos de concentrações nazistas, tentando, através das mesmas, mudar o gênero da pessoa, buscando resolver um problema interno com algo externo, violando o princípio da criação de Deus, onde lá no início Deus criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. Como historiadora também, eu quero te trazer que não existem fatos provados, documentados, de que essas cirurgias elas estejam relacionadas com os transgêneros. Não. Eles usavam esse método de forma brutal e caseira, não existia nenhum tipo de anestésico, era tudo no cru, com seus bisturis e facas. Mas eles imaginavam que, uma vez fazendo aquela cirurgia, a pessoa iria mudar de gênero. Mas a questão aqui, que eu quero trazer à tua mente, é o princípio. O princípio de algo maligno que foi implantado há décadas. E que ele foi tido, e que quando você lê a história, quando você vai para a história, é horrores, é de terror.
é de ficção, é de filme de terror. Mas foi implantado um princípio maligno. Um princípio que, através de uma cirurgia, eu poderia deixar de ser Cícera, a imagem e a criação de Deus, e passar a ser Cícero, porque quero ser Cícero e não Cícera. É aquilo que diz, e eu gostaria que você abrisse em Oséias. Se fosse lá no livro de Oséias. Oséias é no Antigo Testamento. Gostaria que você fosse lá em Oséias. Aleluia, queridos. Mas a minha oração é que você esteja sendo alcançado por essa palavra. Oséias 8, versículo 7. Eles semearam ventos e colherão tempestades. O trigo não produzirá espigas, mas se houver espigas, elas serão devoradas por estrangeiros. Então veja só, essas experiências macabras que acontecia no campo de concentração nazista, ela foi um princípio maligno que foi implantado. E aqui está dizendo em Oséias que ela foi uma semente, né? E que essa semente, uma vez plantada, ela poderia virar uma espiga. Atenção! Nós precisamos tomar cuidado, porque o que vai e volta. Não há nada de novo debaixo do sol, se não for repreendido o mal. Em qualquer geração, ela vai se tornar cada vez mais ousada, desacordada e agressiva diante da palavra de Deus. Hoje, nós temos vistos, não mais em campos de extermínio, mas nós temos vistos em hospitais de primeiro mundo, em médicos cada vez mais especializados em fazer esse tipo de cirurgia. Cirurgia de mudança de sexo. Contrária à originalidade daquilo que o Senhor nos criou. Gostaria que você abrisse em Eclesiastes 1:9. Onde diz assim: o que aconteceu antes, aleluia. O que aconteceu antes vai acontecer outra vez. E o que foi antes será feito novamente. E não há nada de novo nesse mundo. Então nós vimos que aquilo que foi praticado e que para alguns, durante muito tempo, era terror, hoje é natural. Virou natural. E está lá, eu e você, como filhos de Deus, como propagadores do Evangelho, concordando com essa naturalidade. Aleluia. Aleluia. Eu gostaria que você prestasse atenção num relato que eu vou ler desse livro, onde diz assim: quando o fundamento de que o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus é substituído pela noção de que o homem é meramente um processo evolutivo, a dignidade que Deus deu a ele ao criá-lo à sua imagem é gravemente minada. Os seres humanos começaram a ser vistos como simples peças em um processo evolutivo que pode ser alterado cientificamente ou clinicamente, sem considerações ou consequências morais.
Esse é o resultado inevitável quando a sociedade rejeita o conhecimento bíblico para abraçar a crença de que os seres humanos não são nada mais do que peças de um processo evolutivo. À medida que cada vez mais pessoas rejeitam a primazia de que o homem é a imagem e a semelhança de Deus, um número crescente de pessoas acha mais fácil passar por um processo, promover a alteração cirúrgica da sua identidade de gênero, que ele deu a cada pessoa quando o criou. O que está sendo amplamente promovido hoje, em termos de cirurgias, de redefinição de gênero, não se encaixa na categoria dos experimentos médicos torturosos realizados nos campos de concentrações nazistas em vítimas relutantes sobre suas condições bárbaras. Não. Os procedimentos modernos baseiam-se na mesma primícia de que o homem não é um ser imortal, criado de maneira única à imagem de Deus. Aqueles que apoiam e viabilizam essas práticas não acreditam que Deus, o Criador do homem, definiu sua identidade de gênero. Essa perspectiva, então, torna aceitável fazer experiências ou alterar a imagem e o gênero de um ser humano que foi criado à imagem e à semelhança de um Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Nós não podemos, queridos, aceitar isso. Nós não podemos. O que antes era abominável, hoje se tornou normal. E eu gostaria que você fosse para o livro de Tiago. Aleluia. Livro de Tiago é no Novo Testamento. Tiago 1, no versículo 14 e 15. Diz assim: mas as pessoas, elas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, o pecado, ele produz a morte. Então, não é do dia para a noite. Os conflitos, você não vai dormir e acorda com um conflito. Mais uma vez, o conflito não sendo tratado pela palavra de Deus, ele vai se tornando um gigante na tua vida. E eu gostaria de trazer alguns cuidados para mim e para você. Enquanto crentes, enquanto portadores do Espírito Santo de Deus, existem espíritos enganadores. E eu e você, enquanto crentes, nós temos que nos posicionar cada vez mais convictos e firmes. Ei, crente, cuidado com a hashtag entrando na modinha. Entrando na modinha não é para mim e para você. Como assim, Cícera? Na modinha de expor o corpo, na modinha de que a calça, quanto mais deixar a perna definida e o bumbum arrebitado, é para mim. A modinha de quanto mais sensual, mais bonita eu estou. A modinha das redes sociais. Sabia que tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém? Nós fomos confrontados esse final de semana
com um lindo aplicativo e que muitos entraram na modinha. Como seria eu, Cícero? Ou eu, Cícera? Ei, mas você não sabia o que estava por trás daquele aplicativo. A manifestação maligna que estava por trás daquele aplicativo. E você pode estar aí dizendo: quem é você para estar vindo me corrigir? Se eu vi até ministros fazendo isso. Eu também vi, queridos. Mas eu também vi eles se retratando publicamente. Se retratando publicamente nas mesmas redes sociais. Queridos, existe por trás daquele aplicativo uma manifestação maligna que você pode despertar o desejo de se conhecer. Como seria você em outro gênero? Você pode estar dizendo: ah, Cícera, mas aquilo ali não me afetou. Não te afeta, porque você já tem um caráter, você já tem uma firmeza, você já tem doutrinas. Mas não afetou teu filho? Não afetou teu adolescente? Não afetou o teu jovem? Que ainda hoje eu vejo postagens e meninos cada vez mais convictos daqueles comentários de que se ele fosse menina, ele era lindo. Não, você é lindo como você é. Você é lindo como o Senhor te criou para ser, a imagem dele. Então, cuidado com a modinha. Entrando na modinha. Na modinha de fazer os videozinhos curtos e colocar nas nossas redes sociais, onde não acrescenta em nada a nossa vida como cristão. Aí você está dizendo: mas também não muda quem eu sou. Não muda, mas muda os olhares de quem está do outro lado vendo. Os sutis enganos do diabo, eles estão aí sorrateiramente. E eu e você precisamos estar cada vez mais convictos nas verdades da palavra de Deus. E para encerrar, eu gostaria que você abrisse em 2 Timóteo. A partir do versos 16, onde diz assim: toda a escritura sagrada, ela é inspirada por Deus, e ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falhas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus seja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de obras e ações. Sabe, é com muito temor no meu coração, é com muita reverência a esse púlpito, que tem um líder espiritual, que nós temos que vir para aqui, entendendo que haverá dias que nós vamos ser confrontados pela palavra, que haverá dias que o Senhor vai nos amar através de uma exortação. Eu amo a sua vida. E como sua irmã em Cristo, de você que está aí do outro lado, que essa palavra, ela tenha trazido convicções. Pode não ter sido uma palavra de refrigério, mas que seja uma palavra que te confronte. Que seja uma palavra
que te traga mais e mais entendimento. Aleluia. Você precisa confrontar o pecado. Você precisa estar cada dia mais aperfeiçoado nas verdades da palavra. Eu gostaria de chamar o louvor. Aleluia. Sabe, queridos, mas eu amo a sua vida. Eu amo você que está aí do outro lado. E você que está aí também precisa se manter convicto de que você, mesmo estando em sua casa, de que você mesmo não estando vindo congregar, nós somos a igreja onde nós estamos. Nós precisamos congregar porque isso é bíblico. Mas nós também precisamos honrar ao Senhor com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Como é bom, queridos, reconhecer o Senhor em todas as áreas da nossa vida. Então, nós estamos colocando aí as nossas contas. Eu não sei se já está disponível a do Bradesco. Pronto, mas já está disponível a do Banco do Brasil. O nosso pastor, como ele diz, quais são os bancos que tem Alegrete? É Brasil, é Bradesco, é Caixa. Nos próximos dias, nós estaremos disponibilizando todas essas contas. Mas hoje, nós estamos te disponibilizando uma conta do Banco do Brasil. Queremos te dizer também que a nossa igreja, ela está aberta todas as quintas, das 7 às 9, durante o período da transmissão da live. E existe o gasofilácio, ele está posicionado em um local bem amplo. E você pode vir depositar o seu dízimo e as suas ofertas. E também aos domingos, nós estamos com a igreja aberta das 5 às 7 horas, que é o período também das nossas lives. Você que é de Padre Marcos, de Francisco Macedo, também pode estarem procurando os seus líderes locais. E eles estão com horários abertos para que você possa fazer isso. Aleluia. Eu gostaria que Maria fosse ministrando, né, um louvor, que você fechasse os seus olhos. Eu amo a sua vida. Eu sei, porque a Bíblia diz que quando a palavra é ministrada, ela traz luz e entendimento para a nossa vida. Eu sei pela palavra que você foi alcançado. Então eu gostaria de que você meditasse nesse louvor. Aleluia, que você pudesse cantar, que o seu coração é do Senhor. Somente teu. Aleluia. E tudo que há em mim é teu, Senhor, somente teu. Tu encheste os meus lábios com teu louvor e o meu coração. Pai, em nome de Jesus, Senhor, com teu eu amor, oro por todas as famílias que estão do outro lado, Pai. Eu declaro, Senhor, que as verdades da Tua palavra que foi dita hoje à noite, que ela se faça verdades no coração dessas pessoas. Eu oro, Senhor, pela Tua provisão. Eu oro, Senhor, pelo Teu Espírito guardando cada família, Senhor. Pai, eu quero Te apresentar de modo especial, Senhor. Eu quero Te apresentar a cidade de Marcolândia, a cidade de Vila Nova do Piauí e a cidade de Fronteiras, Senhor. Eu quero Te apresentar essas 3 cidades, Pai. Nós temos visto um alto índice de casos sendo registrado nessas cidades, mas eu quero orar, Pai, como ministra do Teu Evangelho, como Tua filha, como Tua representante, como igreja de Cristo, que as portas do inferno não vão prevalecer contra essa cidade. Eu declaro, Pai, os Teus filhos que moram em Marcolândia, Vila Nova e Fronteira, aqueles que são a Tua igreja, Pai, eles se levantando e eles orando
você diz na tua palavra que quando o teu povo ora e clama, Senhor, você intervém. Então eu oro, Pai, para que esses casos sejam cessados em nome de Jesus. Eu oro por Alegrete, Francisco Macedo, Padre Marcos, Pai, Boa Vista, Malhada Alta, aonde nós temos as nossas obras, Senhor. Que a tua palavra chegou e alcançou vidas e mudou o rumo da história desses lugares, Pai. Eu quero orar por Picos e Parambu, aonde nós temos os nossos alunos remas, Pai. Aonde eles estiverem, que você esteja guardando a vida deles, Pai. Que eles possam estar praticando aquilo que eles têm ouvido da tua palavra, Pai. Oh, Senhor, muito obrigada. Obrigada, Senhor, pela rica oportunidade de hoje à noite ter sido um instrumento teu, um canal teu, Pai, para ministrar as verdades da tua palavra, debaixo de tremor e temor, Senhor. Porque todas as vezes que nós estamos aqui, Pai, você diz que nós seremos julgados pelaquilo que nos é dito através das nossas bocas, Pai. Então, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por uma noite abençoada, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Então, queridos, fica na paz. Que você possa meditar. E eu gostaria de te indicar um livro, né? Então, esse livro aqui, ele vai estar chegando na nossa livraria. E ele é um livro tremendo. Como manter a cabeça no lugar neste mundo louco. Desenvolvendo o discernimento para esses últimos dias. Ele é do reverendo Rick Renner. Ele é um livro de 368 páginas. Mas são 368 páginas de muitos ensinos. Então, eu te indico. Nós vamos estar com esse livro na nossa livraria Rema em breve. Então, quando a nossa igreja estiver voltando ao funcionamento, se você tiver interesse por esse livro, você tem as minhas redes sociais, ou meu contato de WhatsApp, ou meu Instagram, ou no Instagram da igreja, do Rema. Você deixa lá e faz a sua reserva. Amém? Meu coração é teu, somente teu, Santo, Santo. Meu coração é teu, somente teu, Jesus.